Meu nome é Karina, eu sou chefe de gabinete da Corregedoria do Distrito Federal, já estou há algum tempinho por lá, mas já tive experiência trabalhando na gestão do Dr. Tramuja na Corregedoria Nacional. Lá no MP, eu estou à frente da parte correicional e eu tenho aqui, na verdade, é para compartilhar a angústia que eu carrego em relação à questão da resolutividade. Isso porque, em Brasília, a gente, no MP-DFT, a gente não aplica a Carta de Brasília. Então, eu fico um pouco sem parâmetro para verificar toda a exigência em relação ao membro sobre resolutividade e práticas nesse sentido. Além disso, nós não também no Ministério Público da União nós não aplicamos conceitos. Nós realizamos as correições sem ter uma avaliação conceitual. E aí, como você é o que eu me coloco todos os dias quando eu estou em correição junto com o corregedor, como é averiguar a resolutividade se o meu Conselho Superior não nos deu embasamento para poder aplicar a Carta de Brasília, e só que ao mesmo e eu não tenho também uma obrigação de dar conceito, mas ficar com uma corregedoria alheia a todo o andamento que a gente, um crescimento, uma mudança de postura de corregedoria, sair de uma corregedoria extremamente objetiva, que é simplesmente em estatística, uma corregedoria punitiva e para uma evolução de uma corregedoria em que busca uma modificação, uma Mudar o transformação. paradigma, né? Qual é o paradigma que eu adoto? E eu me vi, então, nessa situação, e isso desde o corregedor anterior e agora no atual, minha proposta foi, nós utilizamos 2 relatórios, o preliminar e o final, lá, e também enviamos uma ficha de correição para o membro, 15 dias de antecedência à visita correicional. E nessa ficha existe essa pergunta: há alguma prática inovadora que você aplica? E essa pergunta não é só para uma promotoria extrajudicial, essa pergunta a gente também direciona para as promotorias judiciais. Porque eu entendo, a minha promotoria base é uma promotoria judicial, porque eu entendo que a atuação de um promotor judicial ele não se resume a solucionar aquele processo. Você, enquanto um promotor criminal, se você identifica, faz um levantamento da criminalidade da tal região, você consegue, por meio de uma ação com secretaria, segurança, também polícia militar, você consegue fazer uma atuação bem direcionada e, quem sabe, reduzir, é o que eu acho que a gente deixa de enxugar gelo. E essa ideia me veio quando eu, aqui no Paraná, correicionando aqui no Paraná pela Corregedoria Nacional, um colega do Tribunal do Júri aqui em Pinhais, ele tinha um levantamento de todas as no bairro, todas as regiões em que a maior quantidade de homicídio acontecia aqui, e, em razão desse levantamento, inclusive no Google Maps, ele conseguiu fazer essa atuação. Então, enquanto membro da corregedoria, auxiliando o corregedor, eu me vejo nessa angústia, porque eu tenho o anseio de querer uma transformação social, mas eu não tenho um respaldo normativo. E aí, quando vem a Corregedoria Nacional nos exigir o acompanhamento, ficamos ainda mais apertados do que talvez os senhores estejam, se os conselhos superiores dos senhores adotaram a Carta de Brasília, a Carta de Aracaju. Era isso que eu tinha para dividir. Obrigada. Bem rapidinho, só um comentário. A questão da aferição de resolutividade, ela vem desde 2016, aliás, acho que antes disso, mas eu parei na minha pesquisa em 2016, né? Lá atrás, eu sou péssimo para decorar, mas acho que a resolução ou recomendação aqui
149 de 2016, lá no artigo 4º, fala: a duração nas correições serão observados, dentre outros, os seguintes aspectos. Isso é uma resolução do CNMP, não é? A 149. Nas correições serão observados, entre outros aspectos, inciso 6º, o grau de resolutividade dos membros. Naquele momento, entre parênteses, colocaram ali termos de ajustamento de conduta firmados e ações ajuizadas. A discussão ainda estava muito incipiente, né? Em seguida, vem a Carta de Brasília, em 2016, em setembro, fomentando a atuação resolutiva, a Recomendação 54, que instituiu a Política Nacional de Fomento à Atuação Resolutiva, até chegar na Recomendação de Aracaju. A Recomendação de Aracaju tem como base, sem nenhuma dúvida, a Carta de Brasília, né? Ela incorpora vários valores, princípios da Carta de Brasília. Mas ela tem uma característica, é Carina, né? É Carina ou Carine? Carina. Ela tem uma característica, ela não tem qualquer efeito vinculativo ou vinculante para as corregedorias. Ela é um parâmetro, ela é uma diretriz, não é? Ela é orientativa, vamos dizer assim. Então, as corregedorias aderem ou não, a depender de sua conveniência. Me parece que o Ministério Público Federal tem suas normas específicas, também aplica. Ela pode ser aplicada no todo ou em parte, ela pode, enfim, ela é um parâmetro. O que, na minha opinião, lhe deixa num dilema realmente é não ter esse parâmetro, porque a partir do momento que a instituição diz não vamos usar a Carta de Brasília, não vamos utilizar a recomendação, tá, então qual é o parâmetro, qual é a diretriz, qual é o direcionamento? Acho que algo precisa existir, né? Nem que seja, enfim, algo intuitivo. Não, a corregedoria vai lá e vai verificar, de acordo com seus critérios, a resolutividade. O que eu acho que não pode deixar de acontecer é não averiguar, não aferir essa resolutividade, porque é um caminho, me parece um caminho sem volta, não é? É uma página que nós estamos tentando virar e estamos conseguindo muito paulatinamente, com muito vagarosamente. Mas conte conosco, Carina, para lhe auxiliar, lhe ajudar, lhe apoiar nesse trabalho. É um trabalho conjunto, vamos construir isso junto.